Todos nós já ouvimos dizer que nós só usamos 10% do cérebro e que se pudéssemos usar 100% nós seríamos extremamente inteligentes. Mas antes de mais nada, de onde é que veio esse número de 10%? Bom, há muito tempo atrás, quando analisaram o corpo através do entendimento da histologia e de como as células formam órgãos, um estudo do cérebro revelou algo muito importante, que é o fato de que só 10% do cérebro é constituído por neurônios. Logo, 90% das células do cérebro não são neurônios, mas são chamadas de células de suporte ou tecido conectivo, e que logo em seguida passaram a ser chamadas de células gliais. O que é muito interessante sobre isso é que na doutrina do neurônio, pensava-se que os neurônios eram as células funcionais do cérebro e que as células gliais eram mais ou menos apenas suporte. Então, por definição, era dito que você só usa 10% do seu cérebro porque é tudo que os seus neurônios ocupam de espaço nele, ou seja, 10%. No entanto, nas últimas décadas, o que começamos a descobrir é que havia um mal-entendido sobre as células gliais, pois elas são muito mais importantes na função neural do que apenas no suporte físico. Afinal, essas células podem inibir e ativar neurônios, podem se conectar com eles e podem até controlar a atividade dos neurônios. Então, de repente, essas células gliais, que antes eram vistas apenas como células passivas no cérebro, acabaram sendo vistas como muito funcionais no que diz respeito a como o cérebro funciona. E uma forma de compreender isso, fazendo uma analogia simples, é considerar que os neurônios são os substantivos numa frase e as células gliais são os verbos, os adjetivos, os advérbios e os modificadores de todos os substantivos. Então as células gliais são parte integral e muito funcional de toda a atividade neuronal. Portanto, a antiga ideia de que somente os neurônios estavam envolvidos no funcionamento do sistema nervoso foi substituída pelo fato de que agora sabemos que as células gliais também estão. Logo, nós não estamos lidando com apenas 10% do cérebro, mas sim com 100% do cérebro. Sim, você tem acesso a 100% do cérebro a qualquer momento, mas isso não significa que usamos 100% do nosso cérebro o tempo todo, pois o que descobrimos é que quando começamos a viver em padrões e hábitos, nós passamos a ativar apenas certos caminhos neuronais, que são caminhos habituais, e como resultado, eles são os caminhos que têm preferência no nosso dia a dia. Se você se envolver em atividades que ativam todo o cérebro, você poderá melhorar sua consciência, sua percepção e sua habilidade de controlar sua própria vida. Então, basicamente, nós poderemos usar todo o nosso cérebro quando passarmos a pensar de forma holística, em vez de simplesmente reproduzir programas recorrentes que se repetem várias e várias vezes e que ativam os mesmos caminhos neurais. E agora nós estamos descobrindo que existem várias atividades que podemos nos envolver para ativar todo o cérebro. Algumas delas se consistem em exercícios cerebrais que integram o corpo e o sistema nervoso. Por exemplo, a minha mão direita é controlada pelo meu hemisfério esquerdo, e a minha mão esquerda é controlada pelo meu hemisfério direito. Porém, se minha mão direita, que é controlada pelo meu hemisfério esquerdo, cruza a linha do meio do meu corpo, isso será simultaneamente captado pelo meu outro hemisfério, pois agora ela está naquele território também. Então, quando você cruza seus braços ou quando você cruza suas pernas, você estará fazendo com que os dois hemisférios trabalhem em harmonia. Quando nós estamos ativando a sincronização do cérebro, onde o hemisfério direito e o esquerdo estão trabalhando simultaneamente, isso ativa meio que uma superaprendizagem. Pois quando os dois hemisférios trabalham em conjunto, nós obtemos características muito superiores das funções neurais. Contudo, a partir dos 7 anos, nós começamos a manifestar o que é chamado de dominância cerebral, o que significa que durante o dia nós não temos a sincronização de ambos os hemisférios. Então eles oscilam como uma onda. Às vezes usamos mais o hemisfério esquerdo, às vezes usamos mais o direito. Então oscilamos entre um hemisfério de cada vez. Portanto, essa é a dominância cerebral. É quando um hemisfério exerce dominância sobre o outro. A relevância disso é que integrar nossas vidas é muito difícil para a dominância cerebral. Isso porque o nosso hemisfério esquerdo é baseado na lógica e nos detalhes. Já o nosso hemisfério direito é associado às emoções e à plenitude. Isso é um fato importante, porque se você olhar somente através do hemisfério esquerdo, então todas as coisas lógicas passarão a fazer sentido. Mas aí não haverá nenhum componente emocional nisso. E se você inverter e olhar através do hemisfério direito,
Você ficará assim emocionalmente conectado, mas aí é a lógica que desaparece. Bom, isso acontece com a gente desde os 8 anos de idade até a vida adulta, mas se você conseguir fazer com que os dois hemisférios trabalhem em sintonia, logo você fará com que a lógica e as emoções também trabalhem em sintonia. E isso abre uma janela de oportunidade para a superaprendizagem, onde você consegue fazer um download das informações de forma muito mais rápida. Mas além disso, também nos abre uma vasta gama de formas de pensar que englobam tanto o componente emocional quanto o componente intelectual. Então, se você estiver operando a partir de uma dominância cerebral, você estará na realidade desligando um componente do seu sistema nervoso nesse momento. Portanto, se você fizer exercícios cerebrais que envolvam, por exemplo, cruzar seus braços e suas pernas, você estará sincronizando seus hemisférios. E curiosamente, quando essa sincronização acontece, nós nos tornamos muito mais calmos, preenchidos e capazes de manifestar funções neurológicas que nos apoiam totalmente. Quai, seu app de vídeos curtos.